Então o empresário precisa entender isso aí, não tem Que como ele ficar. você falou bem colocado aí, não é um custo, é um investimento. Se É ele um tratar investimento. como custo, no primeiro mês que as contas apertarem, ele vai tirar esse investimento, custo na visão dele, né? É igual como se fosse o cafezinho, né? Se ele tratar É, como custo, ele vai tirar. ele vai Né? E tirar. aí é a hora que talvez o trabalho é, iniciado, o trabalho já se consolidando, ele perde a eficiência, não é que perde o sentido. O sentido sempre vai existir, né? Mas ele vai perder a eficiência. Então, essa é uma palavra muito bem colocada que você disse aí. Não é um custo, é um investimento, né? É um investimento, igual você falou, né? Algo simples, um cafezinho. Mas tem muito funcionário ali que conversa com o amigo dele. Ah, lá no meu trabalho não tem cafezinho. Ah, no meu tem. Né? Então ele já se sente mais acolhido pela empresa só porque ele tem um cafezinho. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Hub Digital, a sua dose semanal de marketing e negócio. Eu sou o Guinaldo Nascimento, estarei no comando aqui deste podcast sensacional. E aqui comigo, João Vera. Seja bem-vindo, João. Tudo bem, Aguinaldo? Hoje mais uma semana, né? Estamos aqui no sexto, se eu não me engano, sexto Hub Digital, né? Uma alegria tirar esse projeto do papel. Exatamente. E vamos hoje falar de um assunto bem importante aí, pessoal. Hoje, então, teremos eu e você e eu. É isso mesmo. Nós Hoje é um dois. bate-papo entre a gente aqui mesmo, né? Hub Isso. Digital também é isso, é uma troca de ideias franca e também produzir essas dicas de uma forma simples e fácil para todo mundo, né? Isso. Eu acredito que é um conteúdo que vai agregar muito na vida das pessoas, né? Principalmente dos empresários aí, que é essa dificuldade que eles têm de conhecer sobre o marketing, né? Então, é um assunto que o pessoal procura muito e resolvi trazer aqui para a gente debater um pouco e trazer esse conhecimento aí para o pessoal de casa sobre como um empresário faz para conhecer o marketing, para poder liderar o marketing do seu negócio, né? Mas se ele é um empresário, João, ele precisa conhecer isso, ele precisa estar por dentro disso, realmente. A gente já viu nos programas anteriores, mas ainda não estou totalmente convencido. O empresário, ele precisa saber de marketing, ele não pode ter uma pessoa que faça isso para ele? Na verdade, é fundamental, né? Assim como ele conhece o RH, né? Ele tem um profissional de RH, ele tem um profissional do financeiro, ele tem um profissional da produção. Toda a área da sua empresa, do seu negócio, tem um profissional responsável. Mas ele que é o líder, ele diz, ó, vamos fazer assim, precisamos contratar mais pessoas, ou ele que dá a palavra final, então ele precisa entender para liderar. E quando o empresário entra na parte do marketing, ele não sabe como fazer. Porque e aí ele contrata uma agência ou contrata uma equipe de marketing e tudo bem. Eles que dizem, ó, a gente precisa fazer dancinha, né? Tem muito empresário fazendo dancinha aí que, na verdade, não seria necessário, né? Então, antes de fazer as dancinhas, mais fácil conversar com o profissional da área, conhecer realmente o que ele está fazendo, para saber se aquilo é viável e aplicável no negócio dele, né? Então, a gente está falando de dancinha aqui, mas é uma figura de linguagem. Às vezes você não precisa pagar um tipo de investimento, ou às vezes você não precisa filmar de uma forma tal, de uma forma A, de uma forma B. Então, você vai conseguir canalizar suas ideias, montar essa sua estratégia para fazer da forma assertiva e sem sofrimento, é isso? Isso. Uma coisa que acontece muito também é a questão do investimento, né? Normalmente, quando você, por exemplo, vou prestar o serviço para a empresa, eu falo para ela, ó, você precisa investir 5 mil em anúncios por mês. Às vezes ele acha isso muito caro, um custo alto para o negócio dele, porque ele também não consegue ver os resultados, né? Ele não consegue imaginar daqui quanto tempo ele trazendo isso de retorno. Então, uma experiência no marketing vai fazer com que ele entenda se aquele valor realmente é necessário ou não, né? Se aquele valor neste começo faz sentido ou não. Então, ele sabendo o que o profissional está fazendo, ele fica mais tranquilo com relação a isso também, né? Porque hoje a internet basta uma palavra errada, uma colocação fora do lugar para você não perder, né? Mas manchar anos, né, de construção de uma marca.
Então o empresário ele precisa entender disso aí para que ele não venha deixar a marca dele, tudo aquilo que ele construiu de nome, Uhum. de brand ali, de cultura da marca dele, se esvair por uma tendência do mercado, né? Uhum. Por uma técnica errada também, né? Isso, Não errada, uma técnica não recomendada para o seu ramo, né, na verdade. isso. E para construir uma imagem é demorado, a pessoa tem que se esforçar bem, mas para destruir é uma postagem errada. Uma postagem errada, uma palavra, né? Algo que você usa que não tem a ver com a cultura da Uhum. empresa. Outra coisa também é quando você contrata alguém, seja uma equipe ou seja uma agência, ela não conhece a cultura do seu negócio, ela não Não. conhece como você Uhum. pensa, muitas vezes, como você gostaria que o negócio continuasse dentro do mercado Uhum. digital. E aí ela que diz, ó, a gente precisa fazer isso, aquilo, e o empresário fala, ah, tá bom, vamos executar então. E muitas vezes pode trazer esse estado, né, de que aquela estratégia é boa, mas às vezes vai ferir algum princípio da marca, né, do que ele Uhum. está construindo aquele negócio. A gente vê muito ao longo do tempo, né, vamos utilizar aqui a Coca-Cola. A Coca-Cola ela vem de uma experiência, que era aquela reunião de família que antigamente tinha, todo mundo sentado à mesa, as casas lotadas, né, as casas dos avós lotadas. Então, sempre quando você pensava em reunião, você pensava numa Coca-Cola, né? Uhum. Mas hoje as coisas mudaram. Entrou um lado mais fitness, muita gente não toma refrigerante hoje em dia, Uhum. as famílias diminuíram, né? Antigamente tinha 8, 10 filhos, hoje tem 1, 2 no máximo. Então, essa mensagem talvez não seja mais forte da Coca-Cola, mas aliado a isso, a Coca-Cola também colocava que, tipo assim, qualquer reunião, qualquer agrupamento de pessoas, a Coca estava lá, né? Uhum. Então continua essa mensagem um pouco mais intensificada do que aquela reunião de família, Uhum. aquele tempo de. Mas ela não perdeu a essência, né? Então é isso que as marcas precisam. Elas podem mudar um pouco a visão, mas sem perder a essência, né? Bem isso mesmo, né, João? E trazendo um pouco para nossa realidade, né? A gente sabe que você citou aí uma grande empresa de refrigerantes aí, multinacional, famosíssima, com alcance gigantesco, né? Isso. E como que o empresário, um pequeno empresário, médio empresário, que está nos ouvindo, que está aí na nossa audiência, faz para ter algo similar ao que essa fidelização de marca que a Coca teve aí? Como é que ele vai alcançar resultados, não vou falar igual, porque as diferenças são gigantescas, né? Mas como é que um pequeno empresário, médio empresário consegue fazer e o que ele precisa fazer para chegar num resultado parecido com um exemplo que você deu aí, a Coca-Cola? O que o empresário, né, precisa fazer é entender que hoje a visão das pessoas mudaram, né? Então, antigamente era muito comum, a gente falou da Coca-Cola, estar na televisão, as pessoas assistiam o programa, se reunia a família ali no domingo, né? Todo mundo colocava nos programas das emissoras ali no domingo e passavam o dia assistindo e tudo mais. Mas hoje isso mudou. Hoje em dia cada um tem a sua televisão na mão, né? Que é o celular. Então a forma de fazer propaganda e tudo mais mudou. Uhum. Isso é novo para muitas pessoas, né? Para a maioria das marcas. É um novo formato Uhum. de divulgação. As grandes empresas que já faziam continuam fazendo muito bem. Uhum. E ele abre essa dificuldade para as pequenas e médias empresas, igual você falou, entrar no mercado. Então, a primeira coisa que eu acho que a empresa precisa fazer, que o empresário precisa fazer, é ter esse conhecimento sobre o marketing. Mas ele precisa ter esse conhecimento. Mas isso aí é um produto que eu chego numa livraria, compro, num supermercado, compro e acho? Não. E como que ele vai ter esse conhecimento? Onde é que ele tem que ir? O que que ele precisa fazer? O empresário, primeira coisa, ele precisa entender que ele precisa desse conhecimento. Eu acho que essa é a barreira de todo empresário, seja pequeno, médio ou grande, porque Uhum. ele já
alguns, né, que já estão consolidados no mercado, aí ele acredita que para ele tá bom, né? Contratando uma equipe ali, ela vai dar conta dessa área do marketing, assim como o RH já está dando, o financeiro também, mas é uma área nova que ele precisa buscar esse conhecimento, seja em curso, treinamento, com um especialista, contrata uma consultoria para sua empresa, uma consultoria vai falar onde você está errando, onde que você entra, qual é o seu mercado, então ela vai estudar todo o seu negócio, vai falar, ó, a sua, a sua comunicação precisa ser essa, né? O que você precisa fazer de conteúdo é assim, não foge disso. Você precisa investir em tais plataformas. E esse conhecimento, hoje no mercado digital, ele é um pouco escasso, né? Para esse tipo específico de conhecimento. A gente encontra bastante para quem quer se tornar um gestor de tráfego, um copywriter, quem quer gerenciar as mídias. Mas esse conhecimento específico, o empresário que não tem tempo, hoje em dia a gente não encontra na internet, né? Por isso que nós estamos aí com a nossa palestra aberta, né? Nós vamos fazer uma palestra presencial aqui em Londrina no dia 19 de abril, falando um pouco para o empresário sobre esse conhecimento, como ele faz para liderar o marketing do negócio dele. Então ele vai saber todos os passos para contratar uma boa agência, para liderar a equipe de marketing dentro do negócio dele. Então, essa ideia surgiu disso, né? Dessa necessidade que a gente não vê no mercado. Mas o empresário também precisa correr atrás, né? Buscar, seja no YouTube, seja numa consultoria. Pelo menos para ele ter essa noção inicial, ele saber mais ou menos o que ele quer, ter aquele brainstorming ali para juntar algumas ideias, ele precisa adquirir algo assim mesmo, correr atrás de um pouco desse conhecimento e assim canalizar, né? Aproveitar a nossa palestra no dia 19 também e já acrescentar e agregar mais conhecimento à sua carreira, à sua empresa, à sua estratégia, na verdade. Isso tá fácil, tá aqui na região de Londrina, vai ser presencial e acessível para todo mundo, né, João? Sim. Essa é uma iniciativa, né, que a gente teve aqui para ajudar os empresários aqui de Londrina também, para ele não ser, não enganado, né, mas quando ele senta com uma agência ou vai contratar um gestor, por exemplo, quando a pessoa vê que ele não entende muito, ela tem toda a autonomia de cobrar o valor que ela quiser, ela tem a autonomia de dizer como que vai funcionar, o que vai ter que ser gravado, a forma que vai ser conduzido. E quando o empresário ele conversa de igual para igual com aquela pessoa, com a agência, o papo muda, né? É uma conversa assim, fala, não, mas isso aí eu acho que não tem a ver com a cultura da nossa empresa. Esse tipo esse tipo de conteúdo aí não tem a ver. A gente precisa de um conteúdo mais assim, assim. Então você consegue alinhar mais, o empresário consegue alinhar mais a gestão do marketing ali para o negócio, e a pessoa que está sendo contratada sabe que ela está falando com alguém que entende, então ela não pode fazer de qualquer jeito, né? Como o mercado hoje em dia faz, né? Não tenho, assim, conhecimento de cursos voltados para isso. A gente também pode até pensar em desenvolver para o pessoal de casa aí, para os empresários, né? Esse treinamento mais simples, onde ele vai aprender a liderar, ponto. Ele não precisa saber subir campanhas, ele não precisa saber como que ele cria público, como que ele faz isso. Então, não tenho esse conhecimento desses treinamentos específicos para isso, né? Mas eu sei que existem outros vários no mercado aí, e o empresário também que está nos assistindo aí pode estar pesquisando aí. E o nosso objetivo aqui hoje é fazer com que ele entenda que ele precisa disso, né? A partir daí também ele precisa dar esse passo aí de busca desse conhecimento. É isso aí, João. Recado do João aí, então, é que você busca conhecimento, né? E para a gente mensurar aí para nossa audiência, para nossos telespectadores aí do Hub Digital,
Que nível que de conhecimento que o empresário ele precisa ter ali para liderar o marketing aí da empresa dele? Que ponto que ele tem que chegar? Assim? Então, tá, eu estou buscando conhecimento, comprei uns cursos de R$19,90, fiz uns 2 ou 3 vídeos ali, vi uns 2, 3 vídeos ali na internet. Como é que eu sei que eu já estou preparado? Esse curso é igual o Pet Shop, esses cursos de R$19,90 também não saem daqui, né? Não, Já não, faz 5 podcasts não. que nós estamos. Quem sabe aí a gente lança um R$19,90, mas com É, conteúdo, né? ah, Você tem que saber o problema não é pagar barato, é ter conteúdo, não é verdade? te auxiliar em alguma coisa, né? Exatamente. O conhecimento que o empresário precisa, a primeira coisa é entender como que funciona o mercado digital, né? Como que funciona esse mundo digital. De onde que as pessoas vêm, para onde que elas estão circulando, será que elas vão do Instagram para o TikTok, do TikTok para o Instagram, será que elas estão mais no YouTube? Então o primeiro passo é ele entender esse mundo, como que funciona. Ele não precisa ser um especialista em Instagram, nem TikTok, nem YouTube, nem LinkedIn, nem Pinterest, nada disso. Ele só precisa entender como que funciona o fluxo de pessoas e como que cada rede social funciona de certa forma, né? Para quando alguém vir falar para ele assim, nós vamos fazer anúncio em tal rede, ele fala, não, mas essa rede aí não tem a ver com o meu Uhum, público, né? uhum. Então, conhecer esse mundo digital e saber como que as pessoas se movem dentro desse mundo digital. Outra coisa que ele precisa saber é como está o site dele. Tem sites que são muito pesados, muito carregados, tem muito botão, muita informação, mas às vezes o cliente dele é um cliente mais simples. Uhum. Ele só quer assim algo mais simples, que aperte alguns botões ali para fazer a compra do site, no site, né? E hoje a população, o consumidor de internet, ele exige algo simples e rápido na frente dele, né? Ele não quer ficar abrindo pasta, entrando em submenu para achar o que ele quer, né? Ele quer informação clara, rápida e fácil para ele, né? Isso. Até a gente, né, que tem um conhecimento maior assim, às vezes você entra dentro de uma página para procurar um conhecimento, você não consegue, às vezes você fica lá, aperta um botão aqui, aperta outra lá, você não consegue chegar no resultado, né? Uhum. E deveria ser algo tão simples. A gente vê muito, deixar uma dica para o empresário aqui, entra nos sites do governo, né? Todos aqueles que a gente precisa, no GovBR ou no site do Detran, você vai ver que você tem que, às vezes, pesquisar para descobrir o que você quer lá, né? E a pesquisa às vezes nem é tão eficiente também, né? Nem é tão eficiente. Um belo exemplo, entrar em coisa do governo, Detran, prefeitura, então, que tem uma cara de criada em 1932, aquele site, meu Deus do céu. Tá precisando conversar com o pessoal do Hub Digital, hein? E assim, quando a gente fala do site do governo, né? A gente precisa, não é uma coisa que dá para você sair e entrar em outro. Agora, quando fala em negócio, se a pessoa está procurando um determinado produto, entrou na sua página ali, ela não encontrou, tá ruim de fazer, ela não sabe como finaliza, quanto que é o preço do produto, ela sai e já vai para a próxima. As pessoas hoje estão impacientes, né? Então, quanto mais claro o site for, outro detalhe também é o carregamento do site, né? Às vezes a gente se baseia por nós, eu tenho um celular bom, ele carrega bem, minha internet é boa, mas isso não é a realidade do público brasileiro, né? E isso faz também com que o Google te dê nota maior ou menor com relação ao carregamento da página também. Então, analisar essa estrutura digital, a sua presença digital ali é importante, né? Você saber, eu preciso estar nessa rede social, eu preciso ter meu site desse jeito. Então, esse é o segundo conhecimento. O terceiro são as métricas, né? As estatísticas. Qual é o quanto que eu posso gastar para fazer uma venda de um produto meu? Isso o empresário precisa saber. Eu já cuidei de negócios e eu falava pro empresário, o custo do seu produto está um pouco caro. Eu acho que esse custo aqui não é viável para você. Não, para mim tá bom, pode continuar. E assim, né, a gente continuou, mas eu vi que aquele valor não é um valor saudável, né? A gente precisava
investir em outras estratégias, tentar, mas para isso eu precisava parar aquele resultado que estava tendo, né? Porque a gente tinha um orçamento limitado, então não dava para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas se ele falou que estava bom, eu continuei fazendo aquilo ali e chegou uma hora que ele falou, ixi, isso aí não tá dando mais para mim. Uhum. Mas ele não conhecia o negócio dele. E também vai muito do saber ouvir, né? Você tá com o profissional ali também, ele tá te dando umas dicas, mas se você falar que se você tá seguro daquilo que você quer continuar, né? O seu empresário tá seguro que quer continuar, é um risco assumido, né? Isso, mas assim, E essas dicas a gente vai conseguir nessa palestra presencial. nessa palestra, no dia 19, nós vamos dar todos os conhecimentos para o empresário poder liderar o marketing, né, do negócio dele, seja a equipe interna ou seja contratando uma agência, né? Isso aí não tem problema, ele não tá ali, mas ele de vez em quando passar, pedir as análises ali para ele dar uma olhada, ele saber interpretar os papéis, né? Assim como ele interpreta os do financeiro, ele precisa, porque hoje os anúncios, ele consome uma boa fatia dos seus investimentos, né? Ele tem uma parte considerável aí a gente não fala custo, né? Porque anúncio é investimento, né? Exatamente. Ele tem uma boa fatia, então o empresário precisa entender isso aí, não tem como ficar. Você falou bem colocado aí, não é um custo, é um investimento. Se um tratar investimento. como custo, no primeiro mês que as contas apertarem, ele vai tirar esse investimento, custo na visão dele, né? É igual como se fosse o cafezinho, né? Se ele tratar como custo, ele vai tirar. Ele vai E tirar. aí é a hora que talvez o trabalho iniciado, o trabalho já se consolidando, ele perde a eficiência, não é que perde o sentido. O sentido sempre vai existir, né? Mas ele vai perder a eficiência. Então, essa é uma palavra muito bem colocada que você disse aí. Não é um custo, é um investimento, né? É um investimento, igual você falou, né? Algo simples, um cafezinho. Mas tem muito funcionário ali que conversa com o amigo dele. Ah, lá no meu trabalho não tem cafezinho. Ah, no meu tem. Né? Então ele já se sente mais acolhido pela empresa só porque ele tem um cafezinho. Então são detalhes que mudam às vezes o negócio, né, como um todo. E analisar esse desempenho é fundamental para você entender ali, vamos investir mais em tal rede. Eu vi que aqui eu estou gastando muito para atrair pessoas. Será que você não está investindo num público que não é qualificado para o meu negócio? Então, o empresário também saber cobrar a sua equipe, né? Sobre as análises ali das planilhas de resultados de campanhas. Outra coisa também que eu passei muito, o empresário, quando ele vai te contratar, ele não sabe nada sobre o marketing, e a única coisa que ele quer é resultado. Vou te pagar por resultado. Aí você fala assim, eu cobro tanto por mês. Ah, tudo bem. Você cobra isso aí, e que resultado você vai me dar? Ele só pensa em resultado. Mas não são só os resultados que importam. Por exemplo, a gente pode, talvez no começo, gastar menos e fazer uma campanha de trazer pessoas para a base. Não que essas pessoas vão comprar, mas você está aumentando a base. A partir dessa base, você traz mais informações. É como se você colocasse uma emissora na frente daquelas pessoas. Antigamente, todo mundo queria anunciar na Globo. É caríssimo. Hoje, você pode construir uma Globo com uma audiência. Você traz um grupo de pessoas, coloca ela em frente à televisão e a televisão vai passar só sobre o seu negócio. Então, entender que não são só os resultados que traz eficiência do negócio, mas você pode fazer campanha de buscar clientes, buscar engajadores que vão ali se relacionar com as suas redes sociais, fazendo com que o seu alcance orgânico aumente, né? Sem você gastar dinheiro. E aí, no futuro próximo, esses engajamentos podem trazer vendas para o seu negócio. Então, o empresário entender dessas estatísticas, de estratégias, saber uma ou outra métrica, por exemplo, quanto que eu pago para vender o meu produto? Isso é importante, né? Qual é a taxa que eu tenho de cliques no site?
Por exemplo, mostrei meu anúncio lá para 1.000 pessoas. Quantas dessas 1.000 pessoas estão entrando no meu site? Pô, se tiver muito pouco, o sinal é que as campanhas, os criativos não estejam dando resultado. Aí ele precisa ir lá falar para a equipe dele, falar, ó, os criativos que vocês estão desenvolvendo aí não tá bom, eu quero que vocês façam outro, porque o tráfego pro meu site está muito baixo. Uhum. Então ele não precisou fazer o criativo, ele não precisou desenhar, ele não precisou buscar ideia, ele só entendeu que aquilo lá não está dando resultado. Uhum. E delegou e falou, ó, eu quero que faça assim. E a equipe agora vai buscar entender por que está dando errado. A obrigação agora é da equipe, não dele mais. Uhum. E esse conhecimento de entender basicamente se aquilo está interessante para ele, tá bom, tá ruim, tem que melhorar, tá razoável, é muito importante, né? Mas a gente percebe então que na teoria são simples, né, as ações, mas juntando uma com a outra fica um resultado fantástico, né? Mas, João, tô vendo você falar várias situações, várias dicas, vários casos, mas ainda tem mais ainda que o empresário precisa conhecer, precisa saber? Ou para por aí? Isso já é o suficiente para ele? Tem mais alguns pontos, Agnaldo. Uma coisa que a gente falou, né? Custo ou investimento, né? Tudo que você faz que traz benefício para o seu negócio é investimento, né? A gente não pode colocar como custo. Custo é o papel higiênico do banheiro, é o sabonetinho, é copo descartável, né? São alguns custos, mas os anúncios a gente tem que sempre considerar como um investimento. E o empresário precisa saber também se ele está investindo muito ou pouco. Ele precisa entender, e quando a equipe falar, ó, a gente precisa aumentar o investimento em anúncio, ou precisamos investir em outra rede social que agora já está no momento. Apesar ele entender aquilo que a equipe também está comunicando, para ele falar, não, realmente, ó, já separei um orçamento maior, esse mês vamos aumentar para tanto. O nosso custo tá bacana, tá dentro dos padrões aqui do que a gente quer gastar para fazer uma venda. Então vamos aumentar o investimento em anúncios para que a gente possa alcançar mais resultados. Então entender também a parte do investimento, se está pouco, se está bom, quanto que eu começo para investir. Isso é importante para o empresário não ficar jogando dinheiro no ralo, né? Às vezes você tem empresário que tem, vamos dizer assim, bala na agulha, chega lá a agência e fala, ó, o ideal é que você invista 10 mil por mês em anúncio. Não, tá bom. E o cara tem bala na agulha, ele vai socando. Daqui um ano ele gastou 100 mil, não trouxe retorno quase nenhum, e aí ele fica bloqueado nisso. A próxima equipe que vai fazer o marketing dele, ele quer dar R$ 1.000 por mês, quer dar 2 mil, fala, não, me traz o resultado que depois a gente investe mais, né? Então, esse investimento com consciência. E a gente sabe que não é dessa forma, né? Você pagar por resultado, né? Se a pessoa está conhecendo, está sabendo o mínimo aí sobre o negócio, sobre o marketing na empresa aí, que é um conhecimento que você vai adquirir aí na palestra presencial, que será realizada no dia 19, é muito importante, você vai saber diferenciar isso, você vai entender que também não adianta exigir esse resultado, né? Você está jogando todo o seu trabalho de marketing, suas expectativas aí para baixo, né? Tem o investimento, outra coisa que está alinhado com isso é a produção de conteúdo, né? Porque igual a gente já falou aqui, se o empresário faz um conteúdo que destoa muito da cultura do negócio, pode sujar aquela marca, né? Anos de investimento em construir uma marca sólida, uma marca consolidada no mercado, pode ser destruído por um simples vídeo de 15 segundos, né? Uhum. Então, entender também a produção de conteúdo, se aquilo tem a ver com o negócio, se aquilo faz sentido para ele ou não. Isso aí é importante, né? Por exemplo, tem marcas hoje que não faz muito sentido estar, por exemplo, no TikTok ainda, né? Porque o TikTok, ele tá sofrendo mudanças. E ele vai ficar uma rede social assim com menos essa fama de dancinha, né? Hoje já tá mudando muito isso, mas ainda tem. Então, o empresário é essencial que ele entenda sobre criação de conteúdo também para manter o negócio dele ativo,
mas com a cultura da empresa. E, João, produção de conteúdo, a gente vai dar dicas também nesse evento? Sim, vamos falar como ele constrói a produção de conteúdo de uma forma menos agressiva, né? De ter que ficar postando 2, 3 vídeos todo dia. Como ele faz isso de uma forma constante, mas sem assim essa pressão do mercado que você tem que gravar isso, fazer aquilo, tem que ter 50 características seu vídeo para que a pessoa veja, para que a pessoa faça isso ou tome uma ação. Então, um conteúdo assim mais voltado àquilo que o seu negócio faz mesmo, né? Então, dia 19, né? Os ingressos já estão disponíveis, são só 40 vagas. Você encontra lá no nosso site do Grupo Nasve e .com.br. Eu vou deixar aqui também embaixo o endereço, tudo certinho. E a gente se vê lá. Se você é aqui de Londrina ou da região, não perca que vai estar muito bacana, né? Vai agregar muito aí para o seu crescimento dentro do mercado digital. É isso aí. E esse evento você é empresário de Londrina e região, e você que vai ser o seleto desses 40 empresários que vão estar presentes, vão poder saber e conhecer um pouco mais sobre o marketing digital, vai ter e vai ser capacitado para entender suas responsabilidades, o que você tem que fazer, que conhecimento que você precisa ter, né? E João, para quem não entendeu ou talvez não pegou ainda a importância disso, né? Que tipo de vantagem o empresário lá, o líder da empresa, ele vai ter sabendo mais do marketing, sabendo liderar essa equipe de marketing na empresa? Aguinaldo, existem algumas vantagens, né? Não vou listar todas aqui, porque senão a gente vai ficar... São muitas vantagens, né? Nós vamos passar um tempão. Mas, assim, o uso mais consciente do investimento, né? Então, você não vai ver o seu dinheiro indo pro ralo. Outra coisa, uma equipe mais alinhada com a cultura e a visão do seu negócio, né? Seja uma agência ou uma equipe de marketing interna, aí ela vai saber que ela não pode ultrapassar uma linha que, assim, né, que a gente já falou que possa trazer uma imagem distorcida do seu negócio. Você vai crescer saudável, não tem aquele negócio de ter que enfiar dinheiro de um lado para sair do outro, né? Aquela massiva produção de conteúdo do seu negócio, ou fazer um empresário criar algum tipo de conteúdo que não tem a ver com ele, né? A gente vê o velho da van, né? Ele faz uns conteúdos bem engraçados, assim, mas aquilo faz parte da personalidade dele, né? De quem ele é. É um perfil que ele criou, né? Além de empresário, dono de um considerável império aí, né? No ramo de loja de departamento, ele canalizou para aquilo, né? Ele agora é o velho da van, não é Luciano Hang mais, né? Mas assim, é algo que ele gosta de fazer, né? É algo assim que tem a ver com a personalidade dele, traz uma alegria para as lojas. Mas isso não é a realidade de 90% dos empresários, né? Que são mais assim, reservados e tudo mais. Então ele vai entender também essa criação de conteúdo e também ver os números, né? Poxa, o meu vídeo não bateu 1 milhão de visualização, será que tá ruim? Será que bateu 10 mil, tá bom? Então outra vantagem é ele entender os números ali, se tá ok, né? Se dá para melhorar, se não dá. Então, a gente fala muito sobre as métricas de vaidade, né? Que é visualização, quanto mais alcance, a gente acha que bombou. Porque às vezes 1 milhão de visualização para alguém, para o empresário que esse público de 1 milhão de visualização não compactua, não consome, não utiliza os serviços dele, não é eficiente. E às vezes 5 mil visualizações bem direcionadas, bem colocadas, vai dar um retorno que ele espera muito maior do que 1 milhão de visualização, né? É muito da vaidade mesmo, né, João? Isso. Então, Aguinaldo, são muitas vantagens aí que o empresário vai ter de conhecer o negócio dele e ele ter 100% da liderança da empresa, né?
porque a equipe que ele já tem gere a parte física da empresa, né? Quando Sim, você sim. parte pro lado digital, é como se você tivesse a empresa dividida em 50%. Uhum. Porque agora você vai entrar num novo mercado que vai custar um investimento alto para você também. E se você deixa de lado, você está ganhando dinheiro de um lado Uhum. e colocando no ralo do outro, Uhum. né? Você está construindo uma imagem do lado e talvez denegrindo ela no sentido assim, manchando ela do outro lado. Uhum. Então são dois mundos paralelos que, se juntos, Uhum. transformam o seu negócio num negócio muito lucrativo. Uhum. Mas se feito de uma maneira assim, desordenada de qualquer jeito, né? Colocando na mão de terceiro, você se torna sócio da agência ou da sua equipe de marketing. Eles que estão fazendo, eles que estão executando, eles só passam por você o relatório que eles querem passar. Então aí a gente está entrando num tema que a gente viu vantagens, né? Então agora no popular tem algumas desvantagens de você aí deixar isso na mão da equipe de marketing terceirizada aí e sem saber. Existe desvantagem nisso também? Existe muito, né? Já tem empresários hoje que nem entrou direito no mercado digital e diz que esse mercado não é para ele. Na verdade, esse mercado é para 100% das pessoas, né? Não tem como mais. A televisão passou para a mão, né? Igual a gente já comentou aqui. Talvez esse empresário que deu esse comentário, ele entregou na mão de uma equipe de marketing terceirizada aí, que fez o que quis fazer, ele gastou dinheiro e ele não viu o resultado, né? Então, talvez ele enxergou de um profissional não capacitado, de um profissional que não lhe atendeu às expectativas, entregou um número para ele e falou: não, então não preciso investir nisso, eu vou investir no meu carrinho de som, vou investir em panfleto e não vou para a vida digital, porque isso aqui não é para mim, né? Então, vai muito disso também, né? Se ele teve uma experiência errada, uma experiência frustrada antes, ele cria um preconceito, né, João? Isso. Mas é muito do empresário também, Uhum. né? A gente costuma dizer que se ele foi pro marketing para fazer um teste para ver se aquilo funciona, é que ele já foi com o objetivo errado, né? Quando a gente vê uma empresa, a gente pode dividir ela em 50% para cada lado, né? Porque ela já está operando no mercado comum, né? O mercado offline. Ela tem equipe de RH, ela tem equipe do financeiro, então já está rodando. Quando ela entra no marketing, é um mercado totalmente novo, onde vai exigir um investimento muito bom, né? Vamos dizer assim, para não dizer alto, para assustar os empresários aí, mas vai exigir um investimento bom da empresa. Então, se ele coloca isso na mão da agência ou da equipe de marketing, ele pode estar ganhando dinheiro de um lado e jogando ele no ralo do outro, né? Então, isso é uma grande desvantagem de não conhecer, de não liderar a equipe, né? De ter um investimento saudável no marketing. Se ele deixar na mão da equipe, pode ser que daqui a pouco ele está tendo um grande prejuízo até para esse faturamento que ele já está tendo sólido, né? Uhum. Outro ponto é o empresário, né? Que entrou dentro do mercado digital para fazer um teste, contratou pessoas erradas, não deu resultado e agora ele não quer mais saber do mercado digital. Qual é a desvantagem disso? 100% das empresas precisam estar lá dentro. Se ele não está, o negócio dele só funciona meia boca, né? Ele não vai conseguir atingir o potencial dele, mesmo ele sendo um pet shop, né? A gente fala muito de pet shop aqui. Por quê? Porque os outros pet shops vão estar fazendo anúncios, vão estar criando conteúdo. Se ele não estiver lá, ele vai ser apagado pelas outras empresas, né? Então, eu acho que essas são as duas maiores desvantagens, né? Você jogar dinheiro pro ralo e você não cansar, mas você desistir de um mercado que você nem fez da forma correta, né? Então, essas duas desvantagens é o que eu acho que são, são as piores, né? Pro empresário que não conhece o marketing do seu negócio.
Perfeito, João, perfeito. Então a gente viu aí que é importante o empresário conhecer, que é importante o empresário estar a parte da empresa que ele contrata, de quem ele seleciona, que é importante ele saber as vantagens que isso vai gerar para ele, que também é importante ele saber os riscos e as desvantagens que pode gerar também para ele, né? Uhum. Diferenças aí de visualizações, de alcance. Tudo isso a gente sabe que vai ser passado também na palestra presencial, não é verdade? Isso. A gente fez algo bem enxuto, né? Uhum, E algo bem simples para o empresário entender, mas de grande valor para ele, que ele vai sair dali sabendo tudo sobre o marketing dele, né? Se ele já tem uma equipe de marketing ou uma agência que cuida do negócio dele, uhum. ele já vai poder no outro dia marcar uma reunião e Vai ser importante para ele ressignificar o que ele já tem, para saber se aquilo está sendo eficiente ou não, ou pelo menos analisar os relatórios, as entregas que quem ele contratou de uma forma um pouquinho mais crítica, um olhar um pouquinho mais marqueteiro mesmo, né? Uhum. E vai ser muito importante também para ele que ele possa ter uma equipe de marketing eficiente, né, João? Isso. É fundamental, né? Que ele Uhum, tenha uma equipe de marketing eficiente, assim como o financeiro, né? Porque se ele tem um financeiro que erra em algumas coisas, ou investimento, ou compra produtos ali muito mais caro do que deveria, o custo de venda do produto dele fica um pouco mais alto, talvez a qualidade do produto não seja a qualidade compatível com o mercado. Se ele tem um RH que ele contrata pessoas assim que não vestem a camisa da empresa, ele vai ter problemas com funcionários. Assim como o marketing também. Se ele contrata uma equipe que não tão eficiente, uhum, ele vai ter problema também com o negócio dele no mercado digital. E como eu faço para ter uma equipe de uhum. marketing eficiente? A primeira coisa é o empresário saber sobre marketing. Não tem como você contratar algo que você não conhece. Exato. Então, a primeira coisa é ele estar por dentro disso, né? E o segundo passo é saber se há uma necessidade dele ter uma equipe interna ou se ele pode começar com uma agência, que sai, no fim das contas, sai mais barato, né? Uhum, Porque é difícil você encontrar alguém que é muito bom em gravar, em editar, uhum, em estratégia de conteúdo, uhum, em comunicação ali. Então é difícil você ter uma pessoa que é muito boa uhum. em todas essas qualidades. Até porque são diversas áreas, né? São diversas especialidades, né? Diferente, né? Então, você não vai encontrar um profissional para tudo isso, né? Existem assim, como pode dizer, vou falar de mim. Eu sou um profissional que manja muito da parte estratégica, Uhum, mas a parte de gravação e a parte de edição, eu sou o básico ali, o mínimo, né? Não uhum, sei fazer coisas mais elaboradas. Então, então, o meu foco e a minha especialidade é criar estratégia para o negócio, né? Já você tem a habilidade maior de gravação, de uhum, edição, de áudio, né? Dessa parte audiovisual. E na parte da estratégia, você conhece um pouco menos. uhum, Então, isso é normal de toda pessoa, né? Não tem como alguém falar assim, eu conheço 100% de tudo. E o que as empresas fazem, elas colocam um estagiário lá de marketing, ele só sobe e baixa a campanha, faz um criativo meia boca e põe rodar, e no uhum, tempo que tá vago, coloca ele fazendo outra função dentro da empresa, né? E ele não, ele precisa estudar, ele precisa saber do mercado, a evolução do mercado, ele precisa saber quais são as tendências. Esse profissional, ele precisa ser 100% focado nisso. E assim, se a empresa precisa de um profissional agora para colocar ela dentro do mercado digital, é melhor que ela contrate uma agência, né? Que a agência vai ter mais essa amplitude ali de saber, de localizar, de estruturar ali uhum, dentro. uhum, E após a empresa estar ali 100%, tá tudo rodando perfeitinho, ela contrata alguém interno para essa pessoa tomar conta ali de tudo que já está acontecendo, uhum, né? uhum. E ficar focado só nisso.
não leva ele para outra área, ele vai ficar 100% cuidando do marketing. Pós-montada a estratégia, pós-execução, tá rodando, tá entregando, aí sim é o momento de ter alguém interno para dar continuidade no que já vem sendo executado, é isso? Isso se for uma cultura da empresa, né? A gente quer que a empresa não seja ninguém terceirizado, né? Hoje é comum você terceirizar alguns setores, né? Sim. Mas, por exemplo, você contratou a agência está lá, cobrando um valor que com certeza vai ser menor que de um funcionário que ganha um salário mínimo. Uhum. E ela tá te dando um resultado bacana, legal, não tem por que também você tirar isso da agência, né? Eu acho que faz mais sentido se você tá tendo resultado, tá legal, você tem condições de pagar ali o valor que a agência está pedindo, ela tá te entregando um resultado bacana, eu não tem por que você também mudar. Para contratar uma agência boa, primeiro, ela precisa trazer essa consultoria do seu negócio. Falar, ó, eu vi que seu negócio está assim, 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 assim. O empresário, sabendo do marketing, ele vai falar, não, isso aqui não sei o que você está falando, não parece que... Não, esse valor que você está querendo investir agora para o nosso início não está de acordo com o nosso. Ó, o que eu tenho para investir é isso. O que você pode... O que você traz para mim de visão com esse recurso que eu tenho? Eu não tenho mais isso. A gente vai ficar 6 meses, vamos investir esse valor por mês. E aí precisa ver do profissional ali se ele tem uma estratégia para o seu negócio que faça sentido, né? Porque senão ele vai falar assim, não, esse dinheiro dá, vamos ver os resultados que vai dar. Não, não é assim. Então o empresário precisa ver se aquela agência manja do que está falando, né? Entendi. Se ela não colocou só um estagiário ali para conversar com você, só para pegar você e enfiar o dinheiro no bolso. E se tratando de equipe, eu aconselharia, se a empresa quiser ter uma equipe interna, ter pelo menos 2 pessoas. Uma do estratégico ali, que grava os vídeos, que faz os anúncios ali, e passa para alguém que entende mais de relacionamento, né? Então ela vai entender como vai se relacionar nas redes sociais, com os clientes, para ela também ajudar o time de vendas, né, a ter esse relacionamento com os clientes, os possíveis clientes que chegarem. Então são 2 pessoas que fazem trabalhos diferentes. Uma cuida do estratégico e a outra cuida do relacionamento. E aí ele vai ter uma equipe aí muito boa pro negócio dele. Mais eficiente, né? Mais eficiente. Nível de assertividade maior. João, bastante itens aí, bastante. A gente já está sabendo que tem muita coisa no marketing, não é só apenas chegar lá e fazer um impulsionamento à toa, né? Você tem estratégias de ponta a ponta, né? Só reforçando então o recado que dia 19 de abril teremos uma palestra presencial onde você vai poder saber mais a fundo isso que a gente está comentando aqui agora sobre marketing, desmistificar algumas coisas e também te mostrar algumas situações que ninguém te fala em cursinho barato, tá? Isso. E a gente vai gravar também, né, essa palestra, para que a gente pode colocar, disponibilizar, né, para as pessoas aí também esse conteúdo. A gente sabe, igual eu comentei aqui, né, não tenho conhecimento de conteúdo voltado a isso, né, de ensinar um empresário a ser o líder do seu negócio, né, na parte do marketing. E então acho que esse conteúdo gravado vai ser muito bom aí para a nossa audiência. Então, se você aí é de Londrina e região, quiser participar dessa palestra dia 19 de abril, o investimento também não é elevado, o investimento é simples, é fácil e é barato. Você vai poder ter todo esse conhecimento, além do que vocês ouviram aqui nos nossos programas, no nosso podcast Hub Digital. Vai ter acesso a algumas estratégias, vai poder analisar a sua empresa, a sua equipe, para saber se aquilo está sendo efetivo. E vai poder dispor do conhecimento de João Vera e de Aguinaldo Nascimento nessa palestra no dia 19 de abril. Vagas limitadas, apenas 40 participantes, aí, 40 vagas, para que o conteúdo seja bem específico, bem cuidadoso e com a atenção que o empresário local que merece, né, João? Isso. A gente disponibilizou poucas vagas porque a gente quer esse contato mais próximo, né?
Nós vamos ter também um momento de perguntas e respostas ali para tirar a dúvida dos empresários. Então nós vamos ter um momento ali também de coffee break, né, para a gente estar ali trocando uma ideia. E então vai ser bem legal. É o primeiro que a gente está fazendo, né? E acreditamos aí que vamos ajudar os empresários a entender melhor esse mercado para que eles possam fazer melhores contratações, né? Seja na agência, seja numa equipe. Então acreditamos que vai ser muito enriquecedor para os empresários aí, essa palestra, o Empresário Marketing, no dia 19. Aproveitando também, falar para você se inscrever no nosso canal, né? Deixar seu like, seu gostei aí, para que a gente possa levar essa informação para mais gente, né? O nosso objetivo aqui é trazer um conhecimento de marketing e negócio aí para a nossa audiência. Deixa alguma pergunta aqui também, se você empresário está assistindo aí e está com dificuldade no marketing, ou procure a gente lá no direct do Instagram. A gente vai ter o maior prazer em responder os questionamentos aí de vocês. Aguinaldo? É isso aí, recado dado do João Vera. Acesse aí as nossas redes sociais, no canal do YouTube aqui do podcast Hub Digital. Instagram também estamos por aí. Mande perguntas, se quiser deixar aqui na descrição, a gente responde para você também. Se quiser deixar lá no direct, tanto dos nossos particulares como aí tanto dos nossos particulares como também aí do programa. A gente vai responder você, vai entrar em contato. Se já quiser uma assessoria personalizada, se quiser bater um papinho mais de perto, o que eu sempre digo, né? A boa conversa e o café não custa nada. É grátis. E esse foi o podcast de hoje, Hub Digital. Toda segunda-feira teremos conteúdos envolventes, conteúdos simples, conteúdos diretos, para que você possa desmistificar esse mito de marketing. Eu tenho que investir muito, eu tenho que investir pouco, vou ter sucesso ou não vou ter sucesso. Então o Hub Digital está aqui para isso. Toda segunda-feira, conteúdo novo aí nas plataformas. Muito obrigado, João, por estar aqui mais uma vez no podcast Hub Digital, no seu programa semanal de marketing e negócio, né? Obrigado você também, Aguinaldo, por mais esse Hub Digital, né? Tivemos um papo aqui muito enriquecedor aí para a nossa audiência, né? Espero que os próximos também sejam muito bons aí, que possa agregar na vida das pessoas. E deixe também aí algum convidado que você quer ver aqui, alguma sugestão de temas que a gente aborda aqui também, né? Seja nós dois ou com convidados, para trazer esclarecer as dúvidas aí da galera. Sei. Se quiser algum empresário para saber o que ele usa, a gente vai buscar lá, vai trazer para conversar, algum outro profissional da área, alguém da parte técnica, alguém que está lá mais no chão do marketing mesmo, a gente vai trazer essas figuras aqui para vocês conhecerem um pouquinho da rotina, do trabalho deles, né? Reforçando o recado então, para dia 19 de abril, apenas 40 vagas aí para a palestra que vai tirar todo esse mito do marketing para você, empresário de Londrina e região. Então, aproveite aí no link aí na descrição, entre lá, garanta já sua vaga, vai ser muito interessante, além, é claro, do networking que você vai poder realizar lá, né? Isso. Então, nos vemos aí na próxima segunda-feira com mais uma edição do podcast Hub Digital, o seu programa semanal de marketing e negócio, aqui no YouTube.